Olá, você ligado nas minhas plataformas digitais. Hoje a gente vai falar da marca representada por um dos logos mais famosos e reconhecidos do mundo da moda. Um monograma que se transformou em sinônimo de luxo e desejo. Também pudera, viu? São quase 2 séculos de história. Fruto da visão de um empreendedor, um homem nascido no interior da França, filho de camponeses e que teve uma vida que mais parece um romance de época. Louis Vuitton, criador de uma das marcas mais valiosas do mundo. Mas antes disso, eu quero lembrar que você pode se inscrever aqui no meu canal para ter conteúdos exclusivos. E se você ativar as notificações, ainda vai ter acesso a tudo em primeira mão. Quando a gente se depara com as lojas super exclusivas da Louis Vuitton espalhadas ao redor do mundo, com as famosas bolsas que podem custar alguns milhares de dólares, e ainda lembrar que, segundo a Forbes, essa marca vale hoje 47 bilhões de dólares, não dá para imaginar que lá, no início de tudo, tem uma história de muita dificuldade, uma origem bem humilde. Pois é, tudo começou quando Louis Vuitton decidiu abandonar o campo para tentar a vida em Paris. O ano era 1835, ele tinha apenas 14 anos de idade e o mais incrível, essa grande aventura começou com uma viagem a pé. Isso mesmo, foram quase 500 quilômetros a pé até a capital francesa. Louis Vuitton só foi chegar em Paris 2 anos depois do início da viagem. No caminho, claro, ele fez diversas paradas, sempre trabalhando em troca de comida e abrigo. Vuitton chegou em Paris em 1837. Paris, que se por um lado havia o crescimento que inspirava os viajantes que vinham em busca de mais oportunidades numa metrópole que se transformava por causa da Revolução Industrial, por outro lado, era uma cidade com grande pobreza e assombrada pelas epidemias da época. E foi lá que, ainda adolescente, Louis Vuitton se tornou aprendiz de um famoso artesão de baús, que eram as malas de viagem da época. Era um ofício super respeitado, curioso, porque esses artesãos eram quem desenhava os baús, especialmente para as necessidades dos clientes, e ainda empacotava os itens a serem armazenados. Logo, Louis Vuitton se destacou nesse ofício e décadas mais tarde, seus serviços foram recrutados pela esposa de Napoleão III, que era sobrinho e herdeiro de Napoleão Bonaparte. Napoleão III era casado com Eugênia de Montijo. Apesar de ter sido eleito pelo voto, ele se autoproclamou imperador da França. Por um golpe do destino, isso acabou dando a Louis Vuitton acesso não somente à realeza, como também à elite francesa. Mas foi em 1854 que a vida dele mudaria para sempre. Louis Vuitton se casou, deixou o ateliê onde havia trabalhado desde a chegada a Paris e abriu sua primeira loja para vender os seus baús de viagem. Mas vem cá, não era qualquer baú não, viu? Tinha que ter toda uma engenharia para acomodar os pertences e os pedidos dos clientes. A exemplo de um baú que se transformava numa cama feito no século XIX a pedido de um cliente que saiu numa expedição à África. E os baús tinham que ser duráveis, à prova de tudo, para que a bagagem não fosse danificada acidentalmente durante o percurso. Foi aí que Louis Vuitton teve a ideia de substituir o couro pelo canvas, um material à prova d'água que é usado até hoje nas bolsas e malas da marca. Só para lembrar, naquela época, as viagens estavam começando a fazer parte da vida das pessoas, porque os trens e os carros tinham se popularizado. E aí, com isso, vocês já podem imaginar, né? Os negócios de Louis Vuitton começaram a bombar. Seus baús de viagem passaram a ser usados por pessoas como Paul Poiret, considerado o estilista que libertou as mulheres dos espartilhos, a fotógrafa e artista Dora Maar, gente famosa da época. Os baús levavam, além dos pertences dos clientes, as iniciais do nome dele, LV. E não demorou muito para que essas iniciais se transformassem em sinônimo de luxo, segurança e qualidade. Qualidade, inclusive, que é até hoje questão de honra para a marca. Todos os artigos que saem do ateliê são feitos manualmente por mestres artesãos. Para uma pessoa começar a trabalhar na produção de um produto da marca, ela fica até 2 anos em treinamento. Antes disso, nem pensar. Esse padrão de exigência estabelecido lá no passado garantiu a Louis Vuitton desfrutar de uma certa notoriedade durante toda a vida, enquanto esteve à frente da marca.
E ele trabalhou até os seus últimos dias. Em 1892, Louis Vuitton morreu, aos 72 anos, deixando o controle da empresa para o filho George. Em 1896, em resposta às cópias generalizadas que eram feitas dos produtos da marca, George, o filho, criou o famoso monograma com as iniciais LV entrelaçadas e a representação do que seria um diamante e um trevo de 4 folhas. As cópias não pararam de atormentar a família, não. Em compensação, as malas originais com esse monograma passaram a ser obrigatórias na bagagem das viagens do Jet Set internacional. E aí também começou um novo capítulo na história, marcado pelas bolsas femininas. Elas começaram a ser produzidas no começo do século XX, mas conforme a moda foi ficando mais casual nos anos 60 e 70, as bolsas femininas ganharam mais importância. Elas não precisavam mais combinar exatamente com a roupa, como no passado. As bolsas de mão passaram a ser um item para usar no dia a dia, associado à mulher moderna. Começava então a Era das Bolsas, que se transformaram em ícones de moda. Deixa eu te dar alguns exemplos de modelos que se tornaram icônicos ao longo dos anos. Um deles é a bolsa Papillon 26. Papillon em francês quer dizer borboleta e 26 se refere à medida do comprimento da bolsa em centímetros. Essa bolsa ficou famosa, entre outras coisas, porque foi usada durante toda a temporada da série A Feiticeira pela personagem Samantha. A Feiticeira era um seriado americano super famoso lá nos anos 70 e que inclusive, era exibido aqui no Brasil. Tem um outro modelo famoso que de tempos em tempos é reeditado, que é a bolsa Bucket ou balde. A primeira versão foi criada em 1932 para levar garrafas de champanhe, olha só. A Steamer Bag, vendida até hoje, é de 1901. A clássica Speed foi lançada em 1930 com o nome de Express. E assim tem uma sucessão de modelos que se tornaram icônicos ao longo de décadas. Tão icônicos que despertaram uma onda de logomania na moda. Nos anos 80, Dipper Dan, um estilista do Harlem, em Nova York, abriu uma loja na Rua 125, com roupas que carregavam os monogramas da Louis Vuitton. Anos depois, Dipper Dan, que não tinha autorização para usar o logo da Louis Vuitton, foi obrigado a fechar sua loja. Mas o fato é que ele finalmente conseguiu que grifes de luxo como a Louis Vuitton olhassem para a cultura afro-americana. E se hoje algum rapper ou estrela da música pop usa uma peça da marca, deve isso a Dipper Dan. Nos anos 90, mais especificamente em 97, inaugurou-se uma nova fase na história da Louis Vuitton. Marc Jacobs foi escolhido para ser o primeiro diretor criativo da marca. E com ele, teve início uma série de colaborações com outros artistas que deram uma renovada geral. A colaboração com Stephen Sprouse veio a bolsa com edição limitada, com o nome Louis Vuitton escrito como um grafite. Com o artista plástico japonês Takashi Muramaki vieram as logos multicoloridas e as famosas cerejas nas bolsas com monograma. Com essa renovação, parece que qualquer coisa com o nome Louis Vuitton passou a ser ainda mais objeto de desejo. Que o digam as celebridades, né? Recentemente, a Maison escolheu para ser diretor artístico de moda masculina Virgil Abloh, o jovem estilista de origem ganense que já trabalhou com Kanye West, Jay-Z e teve passagem pela Nike e, aliás, foi quem redefiniu, com Serena Williams, a roupa usada dentro de uma quadra de tênis. Tudo isso é uma prova de que a marca Louis Vuitton envelheceu ganhando ainda mais relevância. Mas se a gente parar para pensar, se Louis Vuitton vivesse até hoje, talvez seria exatamente como os diretores artísticos responsáveis por manter o seu legado. Talvez a única coisa que não passaria pela cabeça dele é que aquela aventura que teve início lá com uma viagem a pé resultaria na marca de luxo que, década após década, se mantém como uma das mais valiosas do mundo. E que a gente tanto admira hoje em dia, né? Então, se você gostou, dá um like nesse vídeo. E deixa o seu comentário, viu? Porque a gente se vê em breve. Até lá!